Não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio, num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Era antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Último versículo: mas no poder de Deus. Mas no poder de Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Uma salva de palmas calorosa, forte. Atenção. Primeiro, porque não é qualquer homem que está escrevendo esta palavra. Quem está escrevendo esta palavra é o apóstolo Paulo. E quando nós olhamos para Paulo, ele está escrevendo para a comunidade de Corinto, onde ele ficou 1 ano e 6 meses evangelizando esta comunidade, pregando para essa comunidade, anunciando para essa comunidade. Só que nós precisamos saber algum contexto da época, para a gente estar sintonizado. Porque hoje, no nosso mundo onde nós estamos vivendo, é fácil hoje vir pregar esta palavra, porque nós sabemos que a nação brasileira, ela tem uma história de 500 anos de evangelização. Então hoje é fácil. Existem pessoas, existe aqui todos, aqui preparado, existe um caminhão, existe um carro de som, existe som aqui, existe um ministério de música. Mas quando nós vamos agora no tempo, fazer uma retrospectiva, e nós olhamos, voltando para o tempo, nós vamos para um tempo onde Paulo está em um contexto do Império Romano. Ele está onde havia uma cultura de vários deuses, de Afrodite, a deusa da fertilidade, que havia o deus do Baco, que era o deus do vinho, aonde o Império Romano, ele fazia ali orgias, ali em prol desses deuses. Nós olhamos para o Império Romano e nós vemos ali a força do Império, das legiões romanas. Nós olhamos para os templos que eram exuberantes, de uma magnitude tremenda e tamanha. Nós olhamos que o cristianismo está nascendo. E é interessante, porque historicamente Jesus Cristo, ele morreu aproximadamente no ano 36 depois de Cristo. Depois do seu nascimento, Jesus Cristo, ele divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Não era apenas uma pessoa qualquer, não, é um Deus que se torna homem, que morreu para nos salvar e dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então Cristo, ele morre por volta do ano 36. Nesse mesmo ano, aconteceu o que nós ministramos aqui no começo da pregação.
onde a igreja estava reunida esperando pelo Paráclito que Jesus Cristo prometeu para a igreja: quando eu morrer virá outro, virá o Paráclito, que vos convencerá a respeito de toda a verdade. Então, uma igreja ainda de poucos membros, uma igreja ainda de algumas pessoas, talvez a quantidade que esteja nessas duas barracas aqui me ouvindo, talvez seria a igreja de Atos dos Apóstolos. 120 pessoas estavam reunidos. O Espírito Santo veio, operou, transformou, converteu. Pedro, que era um homem fraco, começou a pregar, e a igreja começou a expandir. A palavra fala que Pedro, na primeira pregação que ele fez, 3.000 pessoas se converteram. A igreja continuou avançando. Atos dos Apóstolos depois continua dizendo que depois mais 5.000 pessoas aderiram à palavra. E começou uma explosão missionária na igreja primitiva. E a palavra vai mais à frente. E aí os apóstolos começam a se organizar e percebem que precisam fazer ainda uma divisão para melhor se organizar. Então começa a organizar a questão do diaconato, porque a palavra diácono vem do grego diáconos, ou diaconia, que significa serviço. Servir as viúvas, servir os pobres. Então dividiu ali, e aí surgiu 7 diáconos. Um desses diáconos, isso está relatado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Um desses diáconos é um nome muito significativo na igreja primitiva. O nome dele é Estevão. A palavra fala que este homem, quando pregava, o céu ele descia. Quando ele pregava, ninguém conseguia vencer a oratória de Estevão, porque quando ele pregava movido pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra vai falar que em Atos capítulo 7, ele começou a pregar, e a palavra fala que levantou uma oposição do judaísmo, dos judeus, dos fariseus, dos doutores da época, que não resistiam à eloquência e o poder da pregação de Estevão. E aí a igreja rezando por Estevão, e Estevão anunciando e desbravando um novo horizonte que surgia naquela época. A palavra fala que quando ele pregava, os dentes daqueles homens, eles começaram a rangir os dentes, como que eles estivessem possuídos pelos demônios. Aqueles homens ficavam como que babando, como se tivesse uma pessoa com a contaminação do vírus da raiva de um cachorro. Então eles ficavam babando, rangindo os dentes, sentindo o gosto de sangue para matar aquele homem. A palavra vai falar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 58, que naquele momento que Estevão estava pregando, ele foi arrastado para fora do templo. Arrastaram ele para fora da cidade. E de repente, quando arrastaram ele para fora da cidade, colocaram ele no meio, e de repente olharam para um homem chamado Saulo. Saulo era um doutor daquela época. Saulo era um homem que tinha respeito, um homem que estudou a lei, adorava o Antigo Testamento, e era um homem zeloso, mas um zelo exacerbado, um zelo fora do comum. E eles olhavam para Estevão. Estevão estava pregando, não parou. Estevão não parava de pregar. Ele sabia que a sua vida estava em risco, mas ele não parava. E de repente ele olha para o céu, e ele fala: eu vejo o céu
aberto, e do lado de Deus eu vejo Jesus Cristo de Nazaré. Isso foi ali o limite. O povo olhou, aqueles homens religiosos olharam para esse homem chamado Saulo, e eu fico imaginando que Saulo, ele balançou a cabeça e disse assim, como dizendo: executa, elimina, mata. Aí a palavra fala que eles começaram a apedrejar, mas quando eles estavam apedrejando, meu irmão, de repente brotou do coração de Estevão a mesma oração que brotou do coração de Jesus crucificado. Brotou aquela oração: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E neste momento, quando ele fez esse clamor, esta oração, a mesma que Jesus fez: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, aquele homem Deus, ele não parou. Ele não parou os inimigos, ele não parou aquelas pedras, e começaram a voar pedras. Mas não eram pedras pequenas, começaram a voar pedras de todo o tamanho, e que em Jerusalém tem muita. A cidade da pedra então começou a voar uma após a outra. Aquele homem estava de joelho, vendo o céu aberto, perdoando os seus inimigos. Mas de repente a pregação dele não houve uma salva de palmas, mas houve uma salva de pedras. Começou a voar pedra para todo lugar, e começou pedras de todo tamanho, pegando na sua cabeça, atingindo a sua cabeça, e começou a escorrer o sangue na face de Estevão, e começou a chover uma após a outra. Aquele homem, até que ele caiu desfalecido, e continuavam tacando pedra, até que aproximou. Eu fico imaginando que aproximou um e jogou em cima da cabeça, para ter a certeza da morte dele. E a palavra fala que foi colocado os mantos aos pés de Saulo. Quando você estuda a palavra de Deus, você precisa saber algumas coisas que são diferenciais. Quando fala do pé, colocou aos pés de Saulo os mantos. Então foram colocando um após o outro os mantos daqueles homens, como dizendo: Saulo, ele tem autoridade de executar. Porque quando nós olhamos para a vida de Saulo e de Estevão, interessante, os dois eram da mesma escola rabínica, os dois eram ali amigos. Só que aconteceu uma coisa: Estevão se converteu, Saulo não. E aí havia uma rivalidade entre Saulo e Estevão, porque Estevão, vai falar na tradição que Estevão era mais eloquente, mais sábio. Então quando ele vê Estevão pregando sobre o reino, sobre Jesus o Messias, que ele veio, morreu e nos salvou, aquele homem foi tomado de uma rivalidade já na escola de Gamaliel. Porque tanto Estevão como Saulo, eles foram criados e formados aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel. Agora os mantos estão agora aos pés de Saulo. Assim como a igreja primitiva, vai falar Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai falar que quando a igreja, os membros da igreja vendiam as coisas. Eles vendiam suas propriedades, eles vendiam suas casas, eles vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos. Isso está lá literalmente nas Sagradas Escrituras. Colocava aos pés dos apóstolos. Saulo e Estevão foi criado ali na escola de Gamaliel, aos pés de Gamaliel. Agora os mantos são colocados agora aos pés de Saulo, porque ele tem autoridade sobre a morte de Estevão. Então é como um mandato. É como Saulo mandou: executa. Ele balançou a cabeça e fala: mata. Só que sabe o que aconteceu? A oração de Estevão, ela subiu ao céu. E no momento que Estevão se assemelhava ao mestre,
E ele copiava o mestre dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, meu irmão, sabe o que aconteceu? O trono de Deus foi abalado por uma oração de um servo, de um homem de Deus. E no momento que abalou, no mesmo momento que a oração chegou no céu e que abalou, Deus mandou uma graça e uma luz poderosa sobre a terra. Isso acontece no capítulo 7 e no capítulo 8, a oração de Estevão. Mas já no capítulo 9, vai falar que esse homem, ele respirava a morte. O nome dele é Saulo. Ele respirava a ameaça de morte. Ele perseguia, ele prendia os cristãos. Aonde tivesse um cristão, ele se dirigia para lá. No Brasil ainda nós temos liberdade de culto, não só das religiões cristãs, mas o culto para todo aquele que quiser. Nós temos liberdade religiosa ainda na nossa nação, mas no tempo deles não tinham liberdade. Então Saulo começou a perseguir a igreja, e perseguir a igreja de morte, prendendo. Então ele se dirigiu à sinagoga de Damasco, e ele pediu uma carta para os doutores da lei, dizendo que ele queria ir para Damasco, e onde ele encontrasse um cristão, ele ia colocar na masmorra, ele ia colocar na guilhotina, ele ia passar pelo fio da espada, ele ia prender. E aquele homem vai com a comitiva, ele pega o seu cavalo, ele pega o seu exército que está com ele coloca soldados como que carrascos com ele. E aquele homem é tomado por uma lei, ele é tomado por uma lei cega. Ele teme a palavra, ele é um religioso, é um homem que se diz de Deus, mas está cego. E a religião dele não serve para dar a vida, mas serve agora para matar. E ele vai agora perseguindo um após o outro, cada cristão. E quando ele vai se dirigindo na estrada de Damasco, fala que antes dele chegar na estrada de Damasco, antes dele chegar na cidade de Damasco, de repente atingiu uma forte luz. Atos dos Apóstolos capítulo 9. E neste momento ele cai, e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, ele não sabe o que está acontecendo com ele, ele não sabe quem é aquela voz, e ele pergunta: quem tu és? E aí Jesus Cristo diz: eu sou Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmão, aqui nós tiramos um ensinamento: aquele que persegue a igreja de Jesus Cristo, ele persegue a Cristo. Porque Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor, Saulo estava prendendo, matando e executando. E Jesus aparece para ele, derruba ele do cavalo e fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Perseguir a igreja é perseguir o Cristo, é perseguir a Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, neste momento ele ficou, a palavra fala que ele ficou 3 dias cego, que tinha nos seus olhos como que escamas. E aquele homem ficou 3 dias sem beber, aquele homem ficou 3 dias sem comer. Aquele homem foi dirigido para uma pessoa chamada Ananias. Ananias impôs a mão sobre aquele homem. As vendas que estavam sobre os seus olhos, as escamas que estavam sobre os seus olhos caíram. E no momento que as escamas caíram dos olhos de Paulo, naquele momento ele foi batizado por Ananias. Ananias foi o padrinho espiritual de Paulo. Ananias foi aquele que foi como o pai que gera Paulo na fé. Como naquele momento ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele momento, aquele homem começa a ter uma transformação, e o nome dele começa a criar mudanças. E o nome dele, que era Saulo, que significava orgulho, rebeldia, porque remetia ao rei do Antigo Testamento, o primeiro rei de Israel chamado Saul.
que se rebelou contra Deus. Então o nome dele era Saulo, que era remetendo ao orgulhoso rei Saul. Mas agora ele muda o nome, e o nome dele agora não será mais Saulo, mas agora o nome dele será Paulo. Porque se Saulo era orgulhoso, vaidoso, soberbo, onipotente, agora prepotente, aliás, agora o nome dele é Paulo. Porque a palavra Paulo, a etimologia do nome Paulo significa pequeno, humilde, simples, modesto. Agora aquele homem agora é um homem de simplicidade, ele é um homem humilde. E sabe qual é o interessante? É porque no mesmo ano, os historiadores da igreja, os teólogos vão dizer assim, que no mesmo ano que Jesus Cristo foi crucificado em 36, foi o mesmo ano que Estevão foi executado, e foi o mesmo ano que Paulo se converteu. No mesmo ano, na sequência, Cristo morre, Estevão é o primeiro mártir e Saulo é o primeiro convertido. De uma maneira, o primeiro doutor convertido. No Novo Testamento existe apenas um homem que era doutor da lei, um homem que era versado nas Sagradas Escrituras, e o nome dele é Paulo. Só que agora nós estamos lendo agora a carta aos Coríntios. Eu comecei pregando na carta aos Coríntios, e esse homem está falando que o poder da pregação dele não vem pela eloquência. Algumas pessoas falam que Paulo não era eloquente. Ele possuía uma eloquência muito grande. Ele tinha estudo. Ele nasceu em Damasco. Ele foi criado em Damasco na sua infância, no mundo helenizado pelo Império Romano, pela influência dos gregos, dos filósofos, de Platão, Aristóteles, de Sócrates. Mas aquele homem, aos 15 anos de idade, ele foi enviado para Jerusalém, e lá ele ficou aos pés do rabino Gamaliel, e lá ele começou a estudar as Sagradas Escrituras, porque ele já era versado nas Sagradas Escrituras. Aos 5 anos de idade, Paulo já sabia vários salmos, porque ele é um judeu, e o pai dele é judeu. Aos 13 anos de idade, ele se torna um filho da lei. Então ele já sabia várias passagens das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento de cor na sua mente. Só que agora aos 15 anos ele vai estudar em Jerusalém. Ele estuda em Jerusalém e ele aprende. Vão falar os estudiosos que o Paulo sabia 5 idiomas. Ele sabia o latim, ele sabia o grego, ele sabia o hebraico, ele sabia o aramaico, e ele sabia o árabe. Ele tinha noções do árabe. Só que todo esse acervo de Paulo, todo esse acervo intelectual, imagina naquela época, meu irmão. Se hoje é estudo, o estudo é difícil. Agora imagine naquela época, quem estudava era quem era de famílias ricas. São Paulo vinha de uma família rica. Foi por isso que ele teve estudo, por isso que ele teve conhecimento. Só que quando ele se converte, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer como o bambu chinês. Como assim, irmão, o bambu chinês? Porque o bambu chinês, ele cresce vários metros para baixo da terra. Ele vai crescendo para baixo. Ele primeiro vai descendo, 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 descendo. E quando ele já está nas profundezas da terra, aí ele começa agora a crescer, não para baixo, mas ele faz a inversão e agora começa a crescer para cima. Ele começa a se elevar. O que São Paulo faz é isso. Ele começa a crescer para baixo. Ele começa ali se humilhar.
Ele começa a fazer como Jesus, akenosis, palavra grega que significa esvaziamento de si mesmo, para que Deus possa elevar. Paulo é doutor da lei, naquela época era uma pessoa de referência, ele é um cidadão romano, que isso se conseguia com títulos de político, de senador, conseguia por você ser uma pessoa muito rica e pagar por aquilo. Então você era um cidadão romano por essa realidade. Ele era um cidadão romano, ele era uma pessoa do alto escalão da sua época. Em Jerusalém ele tinha influência, mas sabe o que ele faz? Ele desce, e a tradição vai falar, baseada no livro de Gálatas, no capítulo 1 e 2, vai falar que ele se retirou para a Arábia, e ele ficou 3 anos na Arábia como eremita. 3 anos na Arábia, rezando, buscando a Deus, buscando humildade, se fortalecendo na sua espiritualidade. 3 anos ele não pregava, ele não anunciava, mas 3 anos ele descia como bambu chinês, vai descendo. Ele descia porque ele se preparava para subir, porque quando aquele homem ele proclamasse a primeira palavra, era para quebrar os grilhões de qualquer cadeia, era para romper todas as amarras. Nada podia parar aquele homem. Ele sabia que quando ele começasse a anunciar, ele seria como uma locomotiva, que ninguém podia parar ele. Irmão, sabe qual é o problema hoje nós que somos cristãos? O problema nosso é que nós não queremos descer. Nós fazemos o inverso. Nós não descemos, nós não temos raízes, nós não nos escondemos. Nós queremos ibope, nós queremos aplausos, nós queremos estatísticas, nós queremos aplausos, diferente de Estevão, que foi apedrejado, não aplaudido. Paulo ele faz ao contrário, ele primeiro se esconde. É assim que o bambu faz. Quando você planta, você lança a muda. Naquele momento, o que ela faz? Ela vai crescendo no sentido de descida. E eu falo crescer porque desce, mas cresce. Vai lançando fundamentos. Você olha para a muda e você fala: eu plantei, mas não está crescendo. Eu plantei, mas não está desenvolvendo. Está crescendo, mas você não vê, porque está escondido debaixo da terra. Você não vê como uma semente, como um grão de feijão, como um caroço de feijão, que você joga o caroço e aquele caroço daquela semente ali, ele está do grão, está debaixo da terra, e você não vê, porque está debaixo. E sabe quando está debaixo o que acontece? Ele estoura. O feijão, ele estoura. O caroço do feijão, ele precisa morrer para que possa nascer ali brotar o primeiro broto do feijão. Precisa morrer. Então ele estoura, ele se aniquila. Além dele descer, dele ser lançado para baixo, está escondido na terra, ele se aniquila de uma tal profundidade, ele entra num tal autoconhecimento humano, que naquele momento ele morre para si mesmo, para produzir o fruto, para que possa produzir o grão, melhor dizendo, para produzir o grão de feijão. Então ele desce. Qual é o problema hoje nosso? O nosso problema é que quando nós chegamos na igreja, nós já queremos fazer parte disso, nós já queremos liderar isso, nós queremos fazer tudo dentro da igreja, mas nós esquecemos que nós às vezes esquecemos de descer, às vezes não estamos preparados. E tem pessoas que é praticamente um suicídio você lançar à frente de um movimento, à frente de uma coordenação. É como você vai, é como se fosse um mensageiro da Al-Qaeda. Você está matando o cara.
Então a pessoa às vezes assume uma liderança dentro da comunidade e ela não está preparada. E você às vezes vai matar aquela vocação que está nascendo dentro da igreja. Nós temos que aprender com esse homem chamado Paulo, que ele desceu, ele se escondeu, ele se ocultou, ele se fez fraco com os fracos, ele deixou o seu doutorado, ele deixou o seu mestrado, ele deixou o seu título de PhD naquela época, o grau máximo, então ele deixa, e ele vai fazendo o que Cristo fez, ele vai se escondendo. Cristo se escondeu na natureza humana. As pessoas olhavam para Jesus e não viam um Deus. As pessoas olhavam para Jesus e viam um carpinteiro. Do lado dele via José trabalhando na madeira, na carpintaria, e não conseguia ver em Jesus um Deus que ele era. A mesma coisa faz esse homem, ele desce, ele se humilha, ele vai reconhecendo que ele é pequeno, ele vai reconhecendo que ele é um nada, ele vai reconhecendo que ele se converteu, não foi pelos seus méritos, não foi pela sua oração, não foi pelo seu clamor, não foi porque ele estava buscando Deus que ele foi e se dirigiu para a igreja, não, ele estava se convertendo porque Deus derrubou. Como o machado vai sobre a raiz e lança a machadada ali na raiz da árvore e grita, madeira! E aí naquele momento a madeira cai. É isso que está acontecendo com Saulo. É o machado que está aos pés da raiz de Paulo. É o machado que está aos pés da sua raiz. Então vem a machadada. Mas que machado foi esse? Foi o machado da palavra de Jesus de Nazaré, meu irmão. Quando naquele momento veio a luz e aquele homem caiu por terra, e aconteceu a experiência de Paulo. Por isso que ele é o primeiro teólogo da graça. O que é a graça, irmão Trovão? A graça é que não é você que busca Deus por você mesmo. A graça é Deus que bate na tua porta e Ele te impulsiona pelo Espírito de Deus a buscar Ele mesmo. É por isso que no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, vai falar: eis que estou à porta e bato. É Deus quem bate a nossa porta. Nós temos às vezes a impressão que somos nós que buscamos a Deus, mas é Deus quem nos busca. A revelação vem primeiro dele, é Ele quem se revela. Não somos nós que vamos dar revelação para Deus, é Deus quem se revela quem Ele é Deus que Ele se revela que Ele é trino, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, é Deus quem se mostra. Por isso que Paulo, ele é o apóstolo da graça, porque ele percebe que tudo na vida dele é graça, não é a força. O Papa João Paulo II, ele no seu livro chamado Linear da Esperança, ele vai falar, quando ele está falando da oração, ele vai falar: nós temos a experiência e a impressão que somos nós que oramos, mas não somos nós que oramos, é o próprio Deus quem ora em nós, é o próprio Deus quem fala em nós, é o próprio Deus quem se movimenta em nós, é o Espírito de Deus que se movimenta no nosso interior. Nós temos a impressão que quando nós vamos orar, somos nós, né? Pai amado, Pai querido, vem em nosso auxílio, socorrer-me sem demora. Nós temos a impressão que somos nós, pela força das nossas palavras, que estamos orando. Mas o Papa João Paulo II e a tradição da igreja, junto com Agostinho e junto com São Paulo, o primeiro teólogo da graça, ele vai falar que é o Espírito de Deus que nos movimenta, e aonde há Espírito há movimento. Vai falar São Bernardo de Claraval que tudo aquilo que movimenta vem de Deus. Toda a criação, ela está em movimento. Você olha para toda a galáxia. Existem galáxias que são feitas em forma de espiral.
você vai ver as estrelas, a constelação, então ela é feita de um modo aspiral. Você olha para o universo, você olha para o céu, a estrela que está centrada, parada, mas existe todos os planetas que são como a sua coroa, então eles estão em movimento e eles estão rodando em volta do Sol. Você olha para a Terra e você não tem ideia, nós temos a impressão que a Terra ela está estável, mas a Terra ela está a milhares de quilômetros por hora. É como um milagre eu estar, por exemplo, parado agora, porque ela está em milhares de quilômetros por hora, no sentido de rotatividade. Então a Terra também está rodando, os planetas estão rodando, o universo está em movimento. Nós olhamos para a vida ela é um ciclo, por isso que é chamada ciclo de círculo. Então começa, então vem ali, lança a semente na terra. Por isso que a palavra sêmen no latim significa semente. Então o homem ali, numa relação amorosa com o homem e com a mulher, ele lança o seu sêmen, ele lança a semente. Então a semente ela cai ali no solo fértil da mulher, então há procriação e começa ali a haver movimento cada vez mais. Então vai passando os dias, vai passando os meses e aquela criança ela vai sendo movimentada, ela vai criando ali células, ela vai criando um corpo, ela vai criando um coração, ela vai criando um pulmão, ela vai criando, as suas mãozinhas vão se desenvolvendo, então ali começa a nascer os dedos, então ali vai movimentando, aquela criança nasce e ela vai crescendo, porque tudo está em movimento, tudo que tem vida, movimento. Você olha para a planta, eu falei, lança a semente e aí ela começa ali a crescer, ela cria movimento. E nós dizemos assim, tudo que tem vida acontece isso, nasce, cresce e morre. Nós aprendemos isso na geografia, nós aprendemos isso na biologia, que tudo aquilo que tem vida nasce, cresce e morre, porque tudo tem movimento. Nós olhamos para o vento, agora nesse exato momento, ele está movimentando no nosso meio. Aí eu olho para a passagem de Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 2 seguintes, a palavra vai falar que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. A tradução não está legal. Quando você vai nos originais, a palavra vai falar, o Espírito de Deus, ele se movimentava, como um pássaro que se movimenta batendo as suas asas. O Espírito de Deus se movimentava sobre as águas, porque tudo aquilo que tem vida, tem movimento, meu irmão. Eu creio que quando o Espírito de Deus, ele está agindo, ele está movimentando. Quando eu estou falando aqui, pregando a palavra, o Espírito está se movimentando. Ele está se movimentando no teu interior, ele está se movimentando nas pessoas que estão aqui ouvindo, nas suas casas e observando esta pregação. O Espírito Santo está movimentando. O Espírito de Deus, meu irmão, ele não tem barreira. Não adianta, essas paredes não prendem o Espírito. A palavra, ela está alcançando as pessoas talvez que estão aprisionadas, que estão presas, talvez presas no seu egocentrismo, presas porque não tem tempo mais para sair da sua casa, porque ela tem talvez pavor, tem medo, porque ela vive como um sistema de síndrome do pânico, porque todo momento ela começa a assistir Bocão, ela começa a assistir ali o Datena e vai falando de morte em cima de morte. Claro, vai gerar pavor mesmo. Você assiste um programa daquele, você pensa que você ou vai ser assaltado na mesma hora, ou que você vai ser roubado, ou que você vai morrer. Você hoje escuta uma criança soltando uma bomba, você pensa é tiro. Aí você nem fala mais que é bala perdida, é bala encontrada, direcionada. Porque as pessoas estão com medo, mas o Espírito Santo
ele gera movimento. E aonde está o Espírito de Deus, meu irmão, está a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E aonde está o Espírito de Deus, não há temor, não há tremor, mas a liberdade, a coragem, a destemor, a ousadia, a parresia para pegar a palavra de Deus, meu irmão. E se você é um homem que tem coragem e uma mulher que tem coragem, dá um glória e bate palma para mim um dia aí. É desse homem chamado Paulo que nós estamos falando. Agora eu preciso contextualizar aonde ele está. Ele está na cidade de Corinto. E o que é essa cidade, irmão? É a mesma coisa de você falar, vamos para Sodoma e Gomorra. Corinto era assim. Você falar que ia para Corinto era a mesma coisa de você falar, vamos para o brega, vamos para a casa da prostituição, vamos para a casa da luz vermelha, não é assim? Vamos para a casa da luz vermelha. Você falar de Corinto é você falar isso. É a terceira cidade mais importante. A primeira é o Império Romano, com 1 milhão de pessoas. A segunda é a cidade de Éfeso, aproximadamente 500 mil pessoas. E a terceira era Corinto, com 200 a 300 mil pessoas. Corinto era a terceira cidade maior do império. Corinto é a cidade portuária, então havia movimento a todo momento. Nós sabemos que uma cidade portuária é uma cidade de comércio, e onde tem comércio existe uma movimentação muito grande de culturas, pensamentos. Então havia árabes, havia judeus, havia os legionários, soldados do Império Romano, havia filósofos. Havia uma pluralidade religiosa, uma pluralidade de pensamentos. Era a cidade de Corinto. E é nessa cidade que São Paulo vai pregar a palavra de Deus. Ele está vindo da onde? De Atenas. Atenas ele pregou na Grécia. E quando ele vai para a Grécia, ele fala, opa, calma aí. Aí ele se ajeita. E aí ele começa a pregar. Aí ele começa a citar os filósofos. Ele começa a vir com a sabedoria. Ele vem com a eloquência. Só que o que acontece? Paulo sai frustrado de Atenas, porque ele não vê conversões. Apenas alguns se converteram. E agora ele vem para Corinto. Aí qual é a cidade de Corinto? É um povo pobre. É a ralé. Tem alguns que têm condições mais ricas em Corinto, mas a maioria é pobre. Aí agora você está entendendo, quando eu comecei a pregar aqui essa palavra, São Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, ele está dizendo aqui no capítulo 2, no versículo 1, olha só como ele diz: também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Aí nós vamos pular para o versículo 4. A minha palavra, a minha pregação, longe estavam da eloquência persuasiva, da sabedoria, eram antes uma demonstração do Espírito, do poder divino, para a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora você está entendendo quando o que ele está falando aqui. Você está entendendo quem é agora o apóstolo que está falando aqui. Você está entendendo quem é este homem. Mas ele está falando que ele não veio pregar com a sabedoria deste mundo. Ele não veio pregar baseado em Platão. Ele não veio pregar baseado em Aristóteles. Ele não veio pregar baseado em Sócrates ou em Tales de Mileto. Ele vem baseado na palavra, no poder, na unção sobrenatural. E quando esse homem pregava, acontecia algo diferente. Algumas pessoas às vezes interpretam, falam que Paulo pregava 1, 2, 3, 4 horas ininterruptas.
Teve santo que pregava até 6 horas, se você for ver, São Vicente Ferre. E todos escutavam sem parar. A psicologia fala que um homem, ele tem ali a paciência de escutar de 40 a 50 minutos. É mais ou menos isso que vocês já não estão aguentando mais vendo eu falar. Já está estourando já o tempo. Mas São Paulo, ele pregava sem parar. Ele pregava. E se as pessoas estavam acordadas ou dormindo, não interessava. Ele continuava pregando. É isso que acontece em Atos dos Apóstolos. Ele está pregando sem parar. De repente tem um homem muito cansado, talvez trabalhou o dia todo. Aí sabe o que acontece com ele? Ele cai da janela no chão. E aquela pregação para ele foi tribulada, porque aquele homem morreu. Na pregação do apóstolo Paulo, ele conseguiu dormir, e mais, ele conseguiu morrer. E o povo fica imaginando o movimento, o desespero daquelas pessoas. Aí aquele homem começa a descer as escadas. Paulo começa a descer as escadas. Quando ele desce as escadas, ali tem um médico que ainda não estava convertido. O nome dele é Lucas, que depois se tornará o evangelista, que foi um médico contratado pela igreja para cuidar dos ferimentos de Paulo, porque quando Paulo pregava, ele não queria saber onde ele estava pregando. Ele pregava na sinagoga, ele pregava na praça, ele pregava no templo de Jerusalém, ele pregava em todo lugar. Não havia lugar para Paulo. Ele mesmo disse, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 2, prega oportuna e inoportunamente. E aquele homem pregava, e aí muitas vezes ele foi apedrejado, ele foi flagelado com chicote, com vara. Então o corpo de São Paulo era inteiramente banhado de sangue. Então a igreja contratou um médico, o nome dele é Lucas. E aí é nesse momento que desceu Lucas, ali colocou ali o dedo sobre o pescoço daquele homem, e ele constata, está morto. Ele olha para Paulo e fala, balança a cabeça e diz assim, morreu. Naquele momento Paulo não aceita, e ele, movido pelo Espírito Santo, ele deita sobre aquele homem que está no chão. Ele como que deita por cima, talvez até escandalizou as pessoas. Falando, meu Deus, Paulo agora enlouqueceu. E ele começa agora a orar e clamar a Deus e fala, Senhor, dá o espírito da vida. Esse homem não morre, ele não está morto, mas ele dorme. E naquele momento, aquele homem volta à vida, aquele homem ressuscita. Meu irmão, é desse homem que nós estamos falando. É no poder do Espírito de Deus que ressuscita mortos que esse homem prega. Pode aplaudir que o nome dele é Paulo. Aplaude aí esse homem. É uma locomotiva. Nada para ele, nada consegue parar aquele homem. Aquele homem prega a todo momento a palavra do Senhor. A palavra pregação vem do latim predicare, falar com eloquência, pregar a doutrina. Então era o que ele fazia. Ele pregava com eloquência, ele pregava com destemor, ele pregava no Espírito Santo de Deus. E Paulo era um homem da embriaguez espiritual. Posso falar o último testemunho de Paulo para a gente começar a orar? Sim ou não? Sim. Às vezes nós servimos a Deus, e às vezes a gente vive aquela frase popular: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Quantas pessoas entram dentro da igreja e falam, pô, minha vida vai melhorar. Aí ele começa a ser fiel, ele começa a ler a palavra, ele começa a jejuar, ele começa a ter uma intimidade eucarística. Aí a vida dele vai de mal a pior. Em vez de melhorar, tudo fica ruim. Ele estava trabalhando, ele perde o emprego. Às vezes a sua família estava tranquila, às vezes vem uma enfermidade. Aí quando a coisa está bem feia, aí você fala aquela frase popular: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. É mais ou menos assim a vida de Paulo.
Porque quanto mais ele ora, quanto mais ele evangeliza, quanto mais ele expulsa os demônios, quanto mais ele liberta as pessoas, mais o inimigo persegue. Por exemplo, ontem eu fui evangelizar em uma outra comunidade aqui em Salvador. O rapaz que ia buscar a gente foi numa Kombi. A Kombi estourou o pneu e ele quase capotou na BR. Ele ficou com medo tão grande que ele não levou mais a gente de Kombi e voltou para casa de Kombi, porque voltou de que ele ficou com medo. Por exemplo, hoje também aconteceu um problema. E a van que ia trazer o Ministério de Música e a gente, ela quebrou. Então a gente percebe que toda vez que eu dou um passo na fé, se levanta uma provação. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais o diabo aproxima de você. Por quê? Porque você está próximo da tua salvação e ele quer ter a certeza que a tua alma irá para o inferno junto com ele. Então ele vai fazer o possível e o impossível para você não ouvir a palavra, para você não orar, para você não cantar, para você não cantar hinos e louvor a Deus. Aí Paulo agora está em uma outra cidade, Filipos. E aí nessa cidade ele anda tranquilamente. Mas aí o diabo, ele tem um pavor do homem de Deus. Aí tem uma mulher que ela é dada para feitiçaria, ela gosta de adivinhar a vida dos outros. Salvador não tem essas coisas, graças a Deus. Aqui é um povo mais diferenciado. Então havia uma mulher com o espírito de Pitão, o espírito de adivinhação. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher ficava andando atrás de Paulo, gritando que nem uma louca: esses homens são os homens de Deus, esses homens são os homens que anunciam o caminho da salvação. E ficava gritando. Primeiro dia nesses gritos, o segundo nesse grito, aí Paulo enfadou. Aí Paulo enfada, ele já está, não aguenta mais. Aí ele olha para ela e fala: em nome de Jesus, eu agora repreendo o espírito maligno, o espírito de Pitão que está em você, em nome de Jesus, que você seja liberta. Aquela mulher, na hora que ele profetizou, que ele deu a palavra de ordem, o demônio não aguentou, e aquela luz que impactualizou ele, que derrubou agora ele do cavalo, agora derruba o diabo agora para o quinto dos infernos. E ele vai parar na quinta porta do inferno. E aquela mulher é liberta. Só que acontece um problema: aquela mulher trazia lucro para a cidade. Ela tinha lucro. Os políticos iam atrás dela a todo momento: eu vou ganhar ou não vou? Aí ele comigo, ele fazia, imagina só, né? Aí ia senador, aí ia todo tipo ali da política envolvida da cidade de Corinto, ia tudo para querer saber, consultar. E aí o que acontece? Vem a perseguição sobre Paulo. E tá Paulo e Silas. E aí pega Paulo e Silas, leva por fórum e fala: esses homens, eles perturbam a tranquilidade dessa cidade de Filipos. Esses homens, eles estão fazendo um inferno, um verdadeiro Hades, um verdadeiro Sheol na nossa cidade. Eles precisam ser punidos. E não tem dúvida, a punição acontece. Então naquele momento, Paulo e Silas, eles tiram a roupa dele e começam a flagelar eles com vara. Eles ficam com o corpo cheio de hematomas, eles estão sangrando. Aí colocam eles na cadeia. A cadeia, em cima da cadeia havia um palácio de uma pessoa bastarda, de uma pessoa rica, diz a arqueologia bíblica. E sabe o que acontecia? Colocaram eles ali, cheio de feridas e hematomas. Aí, para não ser suficiente, algemaram eles. Então colocaram ferros nos seus pulsos, colocaram ferros nos seus tornozelos e colocaram ferros sobre o seu pescoço. Ali, naquele lugar,
Havia um esgoto que caía por trás daquela prisão. Então a parede havia ali escorrendo todo o esgoto daquele palácio. Todo o esgoto. Naquela prisão havia ratos, aquela prisão havia besouro, havia vermes, bichos peçonhentos de toda a natureza. Eles estão flagelados, os ratos vêm querendo morder eles estão destruídos. E talvez você fale: meu Deus, se eu tivesse na pele de Paulo, eu estaria perguntando: Deus, aonde tu estás? Senhor, o que eu fiz? Eu libertei aquela mulher, e por libertar aquela mulher, eu estou vivendo hoje esse cativeiro. Mas São Paulo não faz como a gente faria. São Paulo faz diferente. A palavra fala que era meia-noite, era no horário de meia-noite, o horário das trevas, o horário que se opõe ao meio-dia. Meio-dia é o horário que Jesus Cristo foi crucificado. Que ele foi crucificado, que ele ficou de meio-dia até 3 horas da manhã. Ali é o horário da meia-noite, aonde as trevas estão brilhando, estão ali reluzindo no meio dos seus tenebrosos esconderijos. E aquele homem, Paulo e Silas, começam a cantar hinos ao Senhor. E sabe o que acontece? Quando eles estão cantando hinos ao Senhor, os grilhões daquele lugar tremeram. Acontece um terremoto. Ali as prisões se abriram, as cadeias que seguravam ele se quebraram, e Paulo foi liberto daquela cadeia, porque ele tinha autoridade espiritual. Pode aplaudir esse homem para você. Aplaude São Paulo aí. Eu quero convidar já o ministério a vir para cá. Vem para cá que aqui tá bom demais. Vem para cá, ministério. Então nós estamos falando de um homem que tem uma autoridade espiritual. A eloquência, como nós lemos na carta aos Coríntios dele, não está na sabedoria. Hoje existem muitas pessoas que querem pregar a palavra e querem pregar como filósofos. E ele começa a falar tanta palavra difícil que você olha para a pessoa do tal lado e você fala: não entendi. Porque a palavra não consegue chegar, porque a pessoa está mais preocupada com o dicionário Aurélio que ele está mencionando na dificuldade da palavra, do que da unção que ele está pregando. São Paulo, ele pregava não na sabedoria dos filósofos, mas Paulo pregava na autoridade do Espírito. Eu quero falar para você, nesse dia de Salvador, de domingo, no dia de hoje, eu quero falar para você: eu não venho com a eloquência dos filósofos, eu não venho da eloquência da antropologia, nem da geografia, nem da teologia, eu não venho com nenhuma agia, mas eu venho com uma outra bem diferente. É parecido também. Como é, irmão? Eu venho com a autoridade da joelhologia. Joelho no chão, jejum e oração.com.br. Aperta enter, o céu abre, a glória desce e Deus realiza o milagre. É nessa teologia agora, a teologia dos padres da igreja, a teologia da espiritualidade. Eu quero te convidar nesta manhã, já chegando na tarde, que eu imagino que já deve ser, a você subir para o andar de cima. Eu quero te convidar agora a você ser como a sarça que queima e não se consome. Eu quero te convidar a você clamar o fogo do Espírito Santo neste lugar. E quem quer clamar o fogo do Espírito, dá um glória bem alto aí.